Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos, que sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 da nossa revista. O título da nossa lição é A Comunhão que Nasce no Verbo da Vida. O nosso texto base vai estar lá na carta de 1 João, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. A nossa lição hoje vai falar sobre a diferença entre viver em comunhão dentro do cristianismo ou simplesmente a necessidade do homem em viver em uma sociedade ou uma comunidade. Essa é uma característica básica do ser humano, de conviver em uma sociedade. É um instinto natural do ser humano, é um instinto até da sua própria sobrevivência, ele conviver em sociedade. É claro que todas as pessoas vão procurar conviver com pessoas que tenham as mesmas necessidades, que compartilham as mesmas afinidades, quer no campo, quer na área social, cultural, política, ética, econômica, emocional, espiritual, entre tantas outras necessidades existentes na vida do ser humano. Nós vamos ver essa diferença dentro da Bíblia, da comunhão dentro do cristianismo, e essa necessidade básica do homem em estar vivendo em comunidade. Dentro do Evangelho, nós podemos notar que a base da comunhão está estruturada em torno do nome de Jesus Cristo. Dentro do Evangelho, todos que professam que Jesus Cristo é o Messias fazem parte de uma grande família espiritual. Uma promessa feita lá a Abraão, lá no Velho Testamento. Então podemos dizer que o grande segredo da comunhão do cristianismo estava em crer que Jesus Cristo era o Messias prometido, que ele era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. A carta de João já inicia fazendo uma afirmação muito forte, através do seu testemunho, revelando ali a natureza divina de Jesus Cristo, combatendo ali uma forte heresia existente ali no gnosticismo, que estava impregnando as igrejas e deturbando ali o Evangelho. João já inicia a sua carta fazendo essa afirmação da natureza divina, dizendo que ele já existia desde o começo. O plano de Deus sempre foi viver em comunhão com o homem, e para que o homem pudesse fazer parte dessa grande família espiritual, era necessário que ele acreditasse que as profecias haviam se cumprido com a vinda de Jesus Cristo. Por isso João ele é categórico em afirmar, através do seu testemunho, a divindade de Jesus Cristo como Filho de Deus. Vamos começar o nosso estudo lendo ali o texto base da nossa lição, que se encontra lá em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Ele diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com o Filho, e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, eu vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Como falamos anteriormente, João já inicia o capítulo 1 testemunhando que Jesus era o Cristo, que era o Messias prometido, porque ele pessoalmente conviveu com Jesus, participando de toda a trajetória do seu ministério. Não só participou da trajetória, mas também foi discipulado pelo próprio Jesus. João tinha autoridade para afirmar que Jesus era o Cristo, que era o Messias, que se manifestou em carne entre os homens, padeceu a morte de cruz, conforme a vontade do Pai, contrariando assim a heresia do gnosticismo, que negava que Jesus era o Cristo, baseado que toda a matéria era má, ou seja, o corpo era mau e estava sujeito a todo tipo de pecado, e somente o espírito era bom. Sendo assim, Jesus não poderia ter a natureza humana, já que ele era o Cristo, e se ele tivesse a natureza divina, ele não poderia ter morrido na morte de cruz, pois
o espírito não está sujeito a esse tipo de ação, da ação física, né? O espírito não poderia ter morrido na cruz. O gnosticismo estava causando um grande conflito doutrinário nas igrejas com seus ensinamentos. Com certeza, a igreja, mais do que nunca, ela precisava estar fundamentada dentro da doutrina dos apóstolos. E João tinha um papel importante nesse momento, porque João era uma testemunha viva dessas doutrinas. A igreja ela estava sendo bombardeada por diversos tipos de heresias. E em nossos dias de hoje, nós temos várias denominações que adoram a Deus de uma forma diferente da nossa, ou de uma forma especial, mas a base doutrinária ela não pode contradizer aquilo que está dito dentro da Bíblia. Podemos até ter divergências litúrgicas, divergências da forma de louvar, mas não podemos ter divergências doutrinárias, divergências bíblicas, divergências fundamentais e importantes, né? Viver em comunhão significa que nós temos a mesma base doutrinária, que nós acreditamos nas mesmas coisas e que cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Somente através de uma experiência pessoal com Cristo é que nós vamos experimentar o sentido da verdadeira comunhão. Que privilégio deve ter tido aqueles apóstolos, né, que conviveram com Jesus Cristo, que puderam ser doutrinados pelo próprio Jesus. João, com toda a autoridade, ele escreve às igrejas testemunhando que conviveu com Jesus. Ele diz assim, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quando somos convocados para ser uma testemunha de alguma divergência, quer seja na justiça comum ou no ambiente familiar, o peso da palavra de quem testemunhou o fato é fundamental para que se possa fazer justiça. O que se espera de todo cristão é que, através da sua experiência pessoal com Cristo, com Deus, né, que ele possa também ser uma testemunha viva, né, desse amor de Deus, né? Ser testemunha em todo lugar não é uma coisa fácil, né? Principalmente quando nós falamos de ser testemunha do amor de Cristo em um ambiente hostil, um ambiente de briga, um ambiente com falta de respeito. A Bíblia ela traz várias orientações para esse tipo de situação, né? Como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, né? Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Em uma situação crítica, o nosso testemunho ele tem uma maior credibilidade, né? É muito fácil nós falarmos do amor de Cristo quando tudo está indo bem, quando o ambiente é favorável, quando o ambiente é agradável. Mas quando o ambiente é hostil ou quando está indo tudo de mal a pior, falar do amor de Deus é difícil, né? Mas é nesse ambiente que a palavra amor tem toda a sua essência, né? João, ele é uma fiel testemunha de que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. No versículo 2, ele usa alguns verbos para expressar esse testemunho. Vamos dar uma lida lá em João, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-las anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. João revela a natureza divina de Jesus Cristo e se coloca como testemunha, e mais do que isso, ele anuncia essa verdade. Essa é a missão de todo cristão, né, de anunciar o Evangelho. O próprio Jesus deu essas instruções aos seus discípulos, né, quando nós lemos lá Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20, ele diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É como se Cristo estivesse falando para nós nos dias de hoje, que temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho
em qualquer lugar que estejamos, e de guardar também os seus mandamentos e conservar ali a sã doutrina e mantermos viva a esperança da sua promessa. O homem, com as suas próprias condições intelectuais, ele não conseguiria fazer com que o Evangelho chegasse até os nossos dias de hoje. Por isso, a importância da ação do Espírito Santo na vida do homem. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus manifestou a sua vontade que nós deveríamos anunciar o Evangelho a toda criatura e sermos suas testemunhas. E ele providenciou meios para isso, com a ação do Espírito Santo na vida do homem. Só falta nós nos colocarmos à disposição de Deus, como o profeta Isaías se colocou lá no início do seu ministério. Isso está registrado lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8, uma passagem muito conhecida. Ela diz assim: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Outro texto que nos dá a ideia dessa responsabilidade está lá em Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao versículo 20, quando Jesus passa algumas orientações aos seus discípulos sobre a missão de levar a sua mensagem de salvação e sermos as suas testemunhas. O texto diz assim: eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas dele. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunha a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que disser, ou como disser. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Isso nos leva a refletir como nós temos testemunhado de Cristo para as outras pessoas, com os nossos gestos, com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Nós não precisamos ter um chamado específico, como teve o profeta Isaías, quando nós observamos a diferença entre a comunhão da igreja e uma comunhão social dentro de uma comunidade. O que nós podemos esperar é que predomine as características que motive aquele ajuntamento de pessoas, que motive aquela comunhão. O que se espera da igreja é que predomine o amor. O amor deve ser a base de tudo, porque a base do amor é a essência de Deus. No início da igreja primitiva, há alguns registros que mostram a comunhão entre aqueles irmãos, a importância da comunhão que houve para o crescimento da igreja naquela época. Quantas almas foram convertidas porque as pessoas observavam a comunhão que existia entre aqueles irmãos. Como a comunhão, ela vai muito além da convivência social. Ela tem que estar fundamentada nas características do cristianismo. A comunhão, ela tem que produzir a alegria, a alegria na vida das pessoas. Muitos acham até que ser cristão é ter uma vida limitada, e é uma vida sem prazer, uma vida que os limita aos prazeres do mundo. Muitos acreditam que ser cristão é ter uma vida triste e sem graça. Mas para nós vivermos uma vida alegre, uma vida feliz, nós não precisamos buscar viver uma vida inconsequente, pensando simplesmente no momento, pensando simplesmente naquele instante, sem pensar nas consequências que virão pela frente. Para nós concluirmos, se nós fôssemos resumir a palavra comunhão, nós poderíamos dizer que comunhão indica estarmos participando da graça de Deus. Comunhão é um sinal de salvação. Comunhão é a manifestação do Espírito Santo em nossa vida. A comunhão, ela indica um crescimento espiritual, que todos nós possamos testemunhar em nosso viver diário as bênçãos de vivermos uma comunhão uns com os outros, e que, tendo Cristo como meio,
a base que nos une através dessa comunhão. Amém? Que Deus abençoe a todos.